Lucas 9, 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos. Senhor Deus, Espírito Santo, é tua a incumbência do ensino da palavra. Eu me sinto vulnerável, Espírito Santo. Eu preciso estar em tuas mãos como sempre, porque a segurança és tu, Espírito Santo. Fala aos nossos corações e nos comove através do que tu queres para nós, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. A sugestão aqui do evangelista é que nós venhamos a entender o significado do seguir a Jesus. E ele aqui coloca 3 exemplos. Um de alguém que parece inteiramente aberto e nem sequer espera o convite de Jesus, se antecipa e diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus faz um complemento, que depois a gente vai comentar devagar. O outro caso, ele espera o convite de Jesus. Jesus diz: segue-me. Ele diz: tudo bem, mas eu preciso primeiro sepultar meu pai. E Jesus faz o complemento que nós vamos comentar. O terceiro caso, de novo, se antecipa a pessoa que está conversando com Jesus e diz: seguir-te-ei, mas eu quero permissão para me despedir dos da minha casa. E a resposta nós vamos ter comentário daqui a pouco. 3 casos típicos do seguir a Jesus. Para nós começarmos a entender, eu preciso mostrar a diferença entre o seguir Jesus na época dele, na época que ele andava pregando, curando, fazendo a obra do seu próprio reino, o reino de Deus que está implantado, e até hoje nós estamos aí falando dele, vivenciando o reino de Deus. Então, Jesus, ele próprio que andava fazendo isto, ele nos dá algumas dicas para nós entendermos o significado do seguir a ele de acordo com a época dele, mas também de acordo com a nossa época. A gente vai ver uma diferença enorme, mas que todos têm a sua oportunidade de seguir a Jesus. Jesus não descartou o entendimento da época do seguir. Veja que ele seguiu o modelo do discipulado da época. Já existia discipulados fortes quando Jesus começou a pregar a salvação, o reino de Deus. Embora os assuntos fossem totalmente diferentes do de Jesus. Mas muitos mestres já expunham as suas ideias, as ideias de outros criadores de ideias, defendiam. E a moda da época de Jesus era de que os mestres defendiam
algumas correntes de ideias. E eles mesmos, os próprios mestres da época, eles praticavam o que ensinavam, e as pessoas que se interessavam se juntavam a eles, cada um seguindo a sua corrente. Eles ensinavam, praticavam, e os discípulos iam juntos. E os defensores das ideias mais populares da época, desses mestres que não pregavam o reino de Deus, eram de dois horizontes distantes. Um pregava, os mais populares, um defendia a liberdade total. Tudo que você tem prazer, tudo que você tem desejo e vai sentir prazer, fica à vontade. Faça tudo o que você tiver desejo. E a outra corrente, mais popular também, já era exatamente o oposto. Para que você adquira conhecimento, você tem que se privar dos seus desejos. Haviam outras correntes na época, mas o modelo era o mesmo. Eles ensinavam, praticavam e seguiam mundo afora, cada qual com o seu grupo. Se desprendiam de tudo e saíam mundo afora. Jesus pegou esse modelo para implantar a ideia do reino de Deus. Isto a gente chama de enculturação. Ele aproveitou a cultura da época para usar o mesmo mecanismo, mas para defender o reino de Deus. Não é como hoje. Naquela época, sabe o que era que acontecia? Jesus ia passando e dizia: ó, segue-me. E eles não iam perguntar à esposa, eles não iam perguntar ao pai, eles não iam dizer nada ao patrão, simplesmente pulavam de onde estavam e saíam sem saber quando voltar para casa. Ficavam dias, não deixavam nem recado. Este era o modelo do discipulado na época. Bastava o mestre dizer: segue-me. Quem se interessasse, pulava de onde estava e ia por conta do grande mestre. E a gente vai ver isto no texto daqui a pouco, umas ideias dentro do próprio texto aprovando isto. E hoje? Hoje é diferente. Hoje você diz: Senhor, eis-me aqui. Começa por aí. Senhor, eis-me aqui, quero ser teu servo. Senhor, eis-me aqui, quero ser tua serva. Mas você vai voltar para casa, você vai dormir direitinho, o seu sono tranquilo, você vai acordar de manhã, vai para o seu emprego, como todos os dias, mas seguindo a Jesus. Você tem certeza que está seguindo a Jesus, embora nada, quase nada mudasse na sua vida prática do dia a dia. Muita coisa vai mudar conforme a mudança da ideia que Jesus pregava para a ideia dos filósofos, dos mestres do ensinamento da época. Muita coisa vai mudar nesse sentido, mas no mecanismo parece tudo normal. Então hoje parece muito mais fácil seguir a Jesus. Não precisa você, sua esposa, ficar preocupada: para onde ele foi? Ele saiu para casa e cadê ele que não apareceu? Dias fora. Jesus fazia isso também. Ficava dias fora. A Bíblia mostra que a sua família ficou tão preocupada que não sabia por onde ele andava, dias fora de casa, que saiu procurando. A família dele saiu procurando e o encontrou pregando num determinado lugar. E a gente vai ver que Jesus deu uma resposta também para isto. Então nós temos aqui a primeira noção do seguir a Jesus, de um discipulado da época e o discipulado de hoje, o seguir a Jesus hoje. Agora, uma outra noção é: o que é seguir a Jesus no caso? Que é o que nós estamos nos propondo hoje aqui. Vamos pensar
numa pessoa que sabe um caminho onde você quer chegar, mas você não sabe o caminho. E você pergunta, você diz, olha, eu vou querer chegar lá em Niterói. Mas eu não sei, não tenho a menor ideia de como chegar lá. E alguém diz, olha, me segue que a gente vai chegar lá. Você nem passa adiante e você não perde de vista aquele que está te guiando. Seguir não é perseguir. Seguir, você tem que seguir a uma pessoa conhecida sua, que você confia. Jesus mesmo vai nos orientar a respeito disso. Seguir é diferente de perseguir. Um estranho você não segue. Você não segue um estranho. Jesus diz isso. Depois nós vamos encontrar o texto. Ele diz, você não segue a um estranho. Agora, neste seguir, você tem que estar atento, porque quem vai te guiando, você vem seguindo. Se ele entrar à direita, o que é que você faz? Entra à direita. Se ele entrar à esquerda, o que é que você faz? Entra à esquerda. Se ele acelera o passo, o que é que você faz? Acelera o passo. Se ele diminui, você diminui. Se ele passa num trecho mais estreito, você também passa. Se ele passa num trecho que os seus pés vão sentir por causa de pedras que tem no chão, você também passa. E assim por diante, uma noção de seguir a Jesus é esta mesma que a gente tem do seguir, normalmente, dentro de um mecanismo humano. Não pode perder de vista quem está na frente, porque você só vai chegar no lugar que você quer se você não perder de vista a pessoa que está te guiando. Você vai seguindo a esta pessoa. E foi isto que Jesus aplicou na sua época. Voltando agora ao texto, com essa primeira noção, voltemos ao texto. Alguém que parecia totalmente aberto, muito desejoso do reino de Deus, encantado com o ensino de Jesus, diferente de todos os ensinos, tanto filosóficos como religiosos. Impactado, disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Isso mostra uma pessoa totalmente aberta, pelo menos é o que a gente nota de início. Mas Jesus parece que notou algo que precisou de um complemento. Aí Jesus disse, mas as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É aquela noção que eu dei no início. Jesus saía de casa e só voltava dias depois, e muitas vezes ele ficava no templo mesmo. Ele não tinha um quartinho por onde andava, igual um profeta no Antigo Testamento teve, que uma mulher lhe ofereceu um quartinho alto, o quarto do profeta. Jesus não teve esse privilégio. Ele disse, o Filho do Homem não tem um lugar para repousar quando cansado de caminhar. Ele prega, ele cura, ele faz a obra, mas ele não tem um lugar para repousar e não tem dia certo para voltar a casa. Vai encarar? É essa a sugestão de Jesus. Jesus, no início, não se encantou com aquela abertura. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Porque eu creio que aí está a visão de só vitória. Não é a linguagem de hoje, é só vitória. E quem é que não quer só vitória?
Eu creio que esse homem que lhe falou isso estava encantado. Multiplicação de pães, andar por cima das águas, acalmar a fúria da tempestade do mar, dar segurança ao barquinho, curar cegos, levantar paralíticos e fazer levar a cama para casa, bonzinho, curado. Quem é que não se encanta com tudo isto? Um ensinamento seguro, de um reino seguro, fora da terra, uma vida que nunca se acaba. Quem é que não quer isto? Mas não é só isto. Jesus disse, não é só isto não. Tu vai encarar mesmo? As raposas têm seus covis, ou seja, um lugar de descanso. A raposa pega as galinhas lá dos quintais. De dia, de noite, ela tem um labirinto dentro da terra. Eu vi isto na prática. Eu sou colono, eu sou lá da roça. E me deram uma vez uma incumbência de encontrar uma família de raposas, porque as raposinhas estavam acabando com as galinhas da vizinhança, e me prometeram a galinha mais gorda para eu conseguir achar aquela raposa, e eu achei um labirinto dentro da terra, um túnel para lá, outro túnel para cá, outro túnel para cá. Quem seguisse aquele túnel, a raposa estaria a salvo naquele. Ela é cheia de perspicácia. E aí, eu cheguei aonde ela estava e levei e mostrei que eu dei conta do recado. Prendi a família da raposa toda. Raposas velhas e raposinhas. Jesus disse, as raposas têm seus covis. Eu vi o que era um covil. Uma segurança. Um labirinto seguro. Que precisava também uma certa esperteza para chegar a elas. Mas ele disse, o filho do homem tem menos privilégio, tem menos conforto do que uma raposa. Vai encarar? Esse negócio de só vitória é complicado, viu, irmão? Porque quando você perder o seu emprego, vai ficar complicado. É só vitória. Porque quando você adoecer, eles vão fazer igual estão fazendo por aí. Esconde o pastor que fica doente, porque o pastor não pode adoecer. Ele prega que ninguém adoece, é só vitória. Escondem o pastor. Isso é verdade, não estou brincando não. Tem pastor escondido porque adoeceu. E a igreja não pode saber disso, por quê? Não é só vitória. A vida cristã não é só vitória. Jesus disse, filho do homem tem menos segurança do que uma raposa. E ainda complementou, as aves do céu têm ninhos. Voam, batem as asas, se cansam de dia, de noite estão lá nos seus ninhos, curtindo seus filhotes. Lá, segura, bem alto, onde o homem com a sua mão não alcança, alguns bichos não alcançam, está lá, dorme a noite todinha lá, curtindo seus filhotes. O filho do homem não tem, porque ele sai de casa, prega hoje, não dá tempo voltar, prega amanhã, às vezes, em vez de ir para um lugar para cochilar, ele vai para o monte orar, virava a noite orando, para no dia seguinte encarar a pregação do reino de Deus. Ele disse, o filho do homem também tem menos privilégio do que uma ave. Não tem um ninho para descansar à noite. Vai encarar? Eu não sei qual foi daquele homem que disse estava tão pronto, mas a Bíblia não diz que ele encarou, não. Silencia. Deixou em suspense. Pense o que você quiser. Mas
teve um outro caso, que Jesus disse: e você, segue-me. Ele disse: está bem, mas eu vou primeiro sepultar meu velho. Pense o que você quiser, Jesus também deixa em suspense o que é esse sepultamento. Tem algumas explicações teológicas que eu prefiro silenciar. Deixo você pensar o que quiser. Possa ser que o velho esteja mesmo precisando de um caixão. Possa ser que o velho esteja mesmo precisando de alguém que agilize a sua cerimônia fúnebre, com tudo que tem de fazer para liberação de corpo, para preparação das flores e tudo mais. Pode ser que seja isto. Alguns pregam, defendem outras ideias. Eu deixo em suspense. E deixo você pensar só nisto, que é algo totalmente coerente. Eu vou sepultar meu pai. Quem disse que isto é errado? Totalmente coerente. Mas qual foi a resposta de Jesus? Não, senhor. Deixe aos mortos sepultar os seus próprios mortos e siga-me. Agora, parece até que a incoerência é de Jesus, mas não é incoerência. Se trata do que é prioridade, que ele mesmo defendia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino, e aí o que você precisar vai surgir no seu caminho. A maior ideia bíblica de prosperidade é esta. É a prioridade, você conhecer o que é prioridade. Pense nisto, que você tem o seu filho para levar no trabalho, você leva todo dia. Mas o outro filho adoeceu naquela mesma noite e amanheceu o dia muito mal. E aí ele tem que decidir-se ou para levar o filho no trabalho ou para levar o outro no hospital. Qual é a prioridade? Não preciso dizer, não é? Eu não preciso dizer. É isto que Jesus quer mostrar. Qual é a prioridade? Sepultar uma pessoa que não se salva e nem se perde mais, já está morto? Ou cuidar de quem está vivo para viver a vida eterna? Porque vida eterna só conquista nessa vida entendida do ponto de vista biológico. Não se ganha depois de morto. Por mais que você faça, morreu, ou você está perdido, ou você está salvo. Não haverá uma nova definição. Se concretiza neste momento da passagem a predestinação. Se concretiza ali. Passou dali, está predestinado. Se passou salvo, está salvo. Se passou perdido, está perdido. Não tem mais remédio. Então qual é a prioridade? Salvar quem ainda tem possibilidade de ser salvo. Melhor é salvar a vida do filho que está à morte no hospital do que levar um outro para o trabalho. Prioridade. Então, Jesus mostra aqui a coerência verdadeira de Jesus. Espera aí. Vai ter sempre alguém que vai cuidar do velho, não é possível. A nossa ideia hoje é difícil de acolher isto se você não pensar no que Jesus está querendo dizer. Mostrar prioridade. E a prioridade é o reino de Deus. E era tão vivenciado isto, como eu disse a vocês. A mulher não sabia porque o homem não voltou para casa à noite. Não sabia. Porque Jesus disse: segue-me. E ele pulou e saiu seguindo. Se você vê um exemplo, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, de um homem rico.
rico, emprego melhor da época, um homem que ganhava dinheiro a balde, chamava-se Levi ou Mateus. E ele estava sentado no local de trabalho. Lá pelo capítulo 5 de Lucas fala sobre isto. E Jesus lhe disse, olhou para ele no seu trabalho, lá na coletoria, empregado federal, nota, viu? E Jesus disse, segue-me. Sabe o que ele fez? Pulou da coletoria, não pensou no seu altíssimo salário, na sua alta renda, não pensou na sua esposa com seus filhos, não pensou em ninguém e em nada, pulou da coletoria e saiu seguindo a Jesus. Não deu nenhuma satisfação a César, que era o governo federal da época, mundial. Não deu nenhuma satisfação ao seu chefe da coletoria, não deu nenhuma satisfação aos seus colegas, pulou da coletoria, saiu seguindo a Jesus. Está lá em Lucas, Mateus também registra isto. Deixou tudo, disse Lucas, deixou tudo e seguia a Jesus, porque compreendeu o que é prioridade. Ele sabia que o grande rendimento financeiro dele um dia teria fim, mas a vida que Jesus estava oferecendo era infindável, que é a vida eterna, é a vida do próprio Deus. Então você tem que saber o que é prioridade. Se você tiver noção do que é prioridade, você vai priorizar o seguir a Jesus, passar por onde ele passar. E às vezes é doloroso, às vezes dói debaixo dos pés determinados trechos, que daqui a pouquinho eu vou comentar, talvez dê tempo, se der tempo eu comento um pouquinho mais. Mas vamos ao terceiro caso, de um outro homem que disse, pareceu também muito aberto para o reino de Deus, e se antecipou, sem Jesus chamar, disse, mestre, eu vou te seguir, mas me permite pelo menos me despedir da minha família. Parecia tão justo isto, mas é o mesmo caso de prioridade. O que é prioridade? Pregar e vivenciar a vida eterna, ou melhor, vivenciar e pregar, ou se despedir dos seus familiares. Jesus disse, olha, não senhor, não vai se despedir de ninguém não, quer me seguir? Segue. Porque quem lança mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você sabe o que é isso? Lá na minha terra se chama cultivador. O que é cultivador? É uma ferramenta que a gente trabalha assim, ó. Tem uns cabos e a gente vai guiando, ó. Se você olhar para trás, você joga em cima da lavoura, arranca tudinho. Eu trabalhei muito com arado manual. Cultivador lá no Nordeste, é o arado. Tem 2 cabos, e você está mirando porque ele passa ralando do lado direito as covas da lavoura, e do lado esquerdo também passa ralando. Um descuido você arranca do lado direito ou arranca do lado esquerdo. Então Jesus disse, olha, se você vai lançar mão do arado do reino de Deus, não olhe para trás. A gente já viu esse filme lá no Antigo Testamento, quando o anjo disse a uma mulher de um servo de Deus, que
estava se salvando de uma situação mortal, de uma destruição de cidades, e ele estava sendo a única família privilegiada de salvação, e o anjo disse: não olhem para trás. A gente já viu esse filme, sabe o que aconteceu? A mulher, só ela, olhou e virou sal. Ficou uma escultura, se transformou numa escultura de sal. Não era gente, não, era sal. Uma estátua. Porque olhou para trás. Jesus cita isto, creio que em memória, porque todo mundo sabia daquele acontecido. Quem lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olhar para trás significa também decidir se fica atento olhando para frente ou olha para trás. É a prioridade. É prioridade. Você tem que ter noção de prioridades nos 3 casos, para que você siga bem a Jesus, sem perdê-lo de vista, e se tiver de pisar nas pedrinhas, pise, porque senão você não vai chegar lá onde você quer chegar. Você não sabe o caminho, você está pedindo que alguém te guie, e só tem um guia que leva o homem para o céu, ninguém mais. É só seguir a ele, Jesus. E ele diz, porque eu não posso ir muito adiante, eu quero terminar, já são 9 horas, né? Eu quero terminar 9 já para te acostumar, né? Porque em outubro nós vamos terminar 9 horas mesmo, vamos começar às 7. Em outubro, disse o pastor Nelson, dia 5 de outubro. Então eu já estou acostumando vocês, chegar em casa mais cedo. Mas eu vou ainda um pouquinho além. Então, Jesus disse em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não ouvem a voz de estranhos. Olha o que eu disse no início: ninguém segue um estranho. O estranho não é para ser seguido, não é para ser perseguido. É bem diferente. Está lá em João, capítulo 10, logo nos primeiros versículos. Jesus disse: ninguém ouve, as minhas ovelhas não ouvem a voz de estranhos. Mas eu chamo, segue-me, e elas vêm. Elas vão me seguir porque elas conhecem a minha voz. Você, nesta noite, vai saber distinguir a voz de Jesus e outras vozes, para você saber quem é prioridade. Quem é prioridade? Se é a voz que te chama para aproveitar a vida. Senhor, deixa pelo menos me despedir da família. É aquele que diz: Senhor, eu sou jovem, eu preciso aproveitar a vida, me deixa ficar mais velho, para eu aproveitar a vida um pouco aqui, porque no teu reino é só Bíblia debaixo do braço, igreja, evangelismo, vigílias, em alguns casos montes, sair de rua em rua, de casa em casa. Eu estou aproveitando a vida assim, Senhor? É porque você não distinguiu entre essa vida que tem prazo, vida que a biologia explica como um conjunto de manifestações, tem prazo, e a vida que não tem prazo, a vida eterna, não tem fim. O homem é chamado para viver eternamente como Deus vive. É a vida de Deus. É aí que você tem que distinguir as prioridades. O que é prioridade? O que é permanente? Decidir entre o que é transitório, momentâneo, e o que é eterno. Se você decidir isso, você vai entender a importância do seguir a Jesus. E você não vai colocar condições. Você não vai impor condições. Senhor,
eu vou te seguir, mas eu vou fazer primeiro isso. Você não vai impor condições, porque o reino de Deus tem prioridade, porque é vida eterna. E Ele te chamou para você viver intensamente, seguindo a Ele, mesmo que tenha que sofrer muitas vezes pressões familiares, porque se tornou um seguidor de Jesus. Porque sofre. Eu sofri na minha casa. Eu era apenas um jovem. Um jovem que estava ainda para completar 20 anos de idade. Não tinha nenhum crente na minha família. E eu me decidi para seguir a Jesus. Jesus me chamou e eu me decidi nessa idade. Não pensei em tudo que eu desfrutava. Porque, olha, era carnaval, o forró da Paraíba, você nem sabe, era tanta coisa. Eu já desfrutava de tanta coisa, mas eu não pensei. Eu me entreguei na primeira semana que eu entrei numa igreja e ouvi a pregação. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Na primeira semana que eu entrei, daquela semana eu não passei. Me entreguei a Jesus, comecei a sofrer as pressões familiares, como muitos sofrem. Porque você é diferente. Você não faz o que fazia antes, muda, os seus hábitos mudam porque agora você não vai seguir segundo o seu tino. Agora você tem um guia. A sua vontade vai ser privada em certo ponto, em determinado ponto, para você privilegiar a vontade do que vai te guiar, senão você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Você só vai chegar lá se você pisar onde pisa o que vai na tua frente, virar à direita ou à esquerda de quem vai na tua frente, acelerar ou diminuir, parar ou correr, passar trechos apertados ou mais alargados. Você precisa seguir sem perder de vista. Não perca Jesus de vista. Você que já tomou a decisão, e você que vai tomar ainda nesta noite, não perca Jesus de vista. A prioridade é vida eterna. Para quem já conquistou, segure. Para quem ainda não conquistou, não pense nas consequências da família, do seu bom emprego, seja o que for. Não pense, não imponha condição. Fique livre para aceitar a sugestão de quem sabe o que é bom para você, que é Jesus. É o nosso mestre por excelência, a quem estamos seguindo. Amém?